Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Vivendo a Vida em Abundância. Obrigada por você estar aqui mais uma vez no nosso programa, mais uma vez onde nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Amém? Se eu perguntar para você hoje, qual é o teu sonho? Se eu te perguntar para você, eu quero trazer a sua memória agora. O que você pensou em ser quando você era criança? Quais sonhos que você teve na sua infância, na sua adolescente, que você chegou a concluir? Eu creio que a maioria de nós deixou para trás os sonhos de criança. A maioria de nós deixou de sonhar grande e passou a sonhar agora limitado ao que nós temos na nossa mão. Limitado apenas aquilo que é possível diante dos olhos humanos. E esquecemos que tudo é possível para aquele que tem fé. Sabe por que uma criança ela sonha grande? Porque ela sonha exatamente do tamanho da coragem que ela tem. E com o passar dos anos, a coragem da criança é roubada, é destruída. É muitas das vezes, sufocada pelas circunstâncias, pelas palavras, pelas experiências de vida que nós vamos tendo no nosso dia a dia. Eu lembro-me que quando eu era criança, tudo que eu queria ser era uma médica. Mas eu me tornei uma professora. O sonho mudou? Não, ainda sonho em salvar vidas. Hoje eu salvo de uma maneira diferente. Mas as possibilidades não me permitiram continuar sonhando. Em algum momento da minha vida, eu deixei meu sonho de infância para trás. Sabia que perseverar é a chave principal para nós alcançarmos tudo aquilo que nós desejamos. Como nós falamos no programa passado, nós estamos vivendo numa época, num mundo onde as coisas acontecem de maneira instantânea, onde nós desejamos que tudo aconteça de imediato. Mas nem tudo é assim na nossa vida, nem mesmo para Deus. Eu sei que Deus ele tem o poder para fazer agora, já. Deus não tem o poder limitado, mas Ele diz em sua palavra que tudo tem um tempo determinado para acontecer. Ele também nos relata que em 7 dias Ele criou os céus e terra. Deus poderia ter soprado e feito num mesmo dia, num único dia. Mas foi preciso tempo. Foi preciso criar cada etapa. Foi preciso criar uma coisa de cada vez para que uma coisa fosse preenchendo a outra. Deus poderia criar o ser humano primeiro? Sim. Mas o mundo aonde o ser humano iria governar e viver ainda não estava pronto. E muitas das vezes, porque as coisas ainda não estão prontas, porque as coisas ainda não estão como nós pensamos, nós deixamos de sonhar. Se fôssemos eu e você criando o ser humano, se o nosso plano inicial fosse criar o ser humano, nós primeiro faríamos ele, para depois fazermos as outras coisas. Porque vê se não é assim na sua vida. Você quer fazer algo, por exemplo, você quer fazer um bolo agora na sua casa. Vem na tua cabeça de você fazer um bolo e você quer fazer esse bolo, você quer fazer esse bolo. Mas existe uma pia de louça para você lavar. Existe uma casa inteira para você arrumar. Mas o que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai fazer o bolo, não é assim? Para depois você cuidar das outras coisas. Mas Deus não é assim. Deus cuida de todas as etapas da nossa vida. Eu não canso de me dizer isso, de que Deus ele poderia pegar o povo do Egito e colocar direto em Canaã. Em vez de andar com eles no deserto por 40 anos. Mas em vez de fazer isso,
Deus foi os preparando, sabe? Deus os guiou pelo deserto, fortaleceu. Deus ali fez com que a fé de alguns crescessem. E fez com que aqueles que não estavam prontos, aqueles que não estavam, sabe, preparados para desfrutar da promessa, morrerem ali no deserto mesmo. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: não deixe de sonhar só porque é grande, só porque parece ser impossível, ou só porque é difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Deus gosta de pessoas determinadas. Deus gosta de pessoas decididas. E as pessoas decididas são pessoas abençoadas por Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos deu um espírito de coragem e de ousadia. Mas muitas vezes na nossa vida nós andamos e agimos como se tivéssemos espírito de covardia. Deus deseja que você use a sua coragem. Deus deseja que você decida e acredite naquilo que você decidiu. A palavra de Deus diz assim: tudo que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Isso foi Jesus ensinando. Quando vocês estiverem decididos, quando vocês estiverem determinados, quando vocês estiverem, sabe, mesmo querendo aquilo, e saber que Deus pode fazer aquilo, então peça, porque vai ser feito. Mas não desista de pedir só porque você não consegue realizar. Só porque você não tem os meios de fazer isso acontecer. Decida e faça. Faça com fé. Um certo centurião estava decidido a pedir ajuda de Jesus para curar o seu servo, Mas a palavra de Deus diz que ele enviou uma mensagem, sabe? Talvez aquele homem pode ter pensado inúmeras coisas. Talvez aquele homem possa ter pensado que ele não era merecedor de estar ali no meio dos outros, afinal ele não era um judeu, era um centurião que orava ao Senhor, que acreditava, ele acreditou e estava decidido a mudar a vida do seu servo. E Jesus virou, sabe, olhou para aquele homem, olhou para a atitude, para a decisão daquele homem e mudou a vida dele. Uma certa mulher também, a mulher do fluxo de sangue, estava determinada a mudar a sua vida. E ela disse: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Mas havia uma multidão entre ela e Jesus. Mas ela, decidida, enfrentou a multidão, determinada a mudar a sua vida. Ela foi até lá, tocou e mudou a sua história. Deus gosta de pessoas determinadas. Deus não gosta de pessoas confusas. Deus não gosta de pessoas inseguras. Você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a decidir, a tomar decisões, a ser determinadas e fazer as coisas e agir. Sabe, uma pessoa determinada, ela vai, ela faz, ela não está nem aí com a opinião dos outros, ela não está nem aí com o que os outros vão achar, se tem meios ou se não tem recursos. Não! Eu decido porque eu sei que meu Deus pode fazer. Eu estou determinada a mudar a minha vida e aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Se você está determinada a mudar o seu casamento, então permaneça firme nessa decisão, sabendo que aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. O coração que você não pode convencer, o Espírito Santo convence. Se as tuas palavras não convencem o teu marido de mudar a vida, continue acreditando, determinada, buscando a mudança, porque Deus faz acontecer. Muitas coisas na nossa vida nós não alcançamos porque nós desistimos no meio do caminho. Nós abandonamos. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que é melhor o fim do que o começo.
Tudo que você precisa para começar é uma decisão, é uma determinação. Tudo que você precisa é caminhar, é prosseguir. Porque assim o teu fim vai ser perfeito. Paulo não começou da melhor maneira. Paulo não começou extraordinário. A história de Paulo na Bíblia se inicia com uma perseguição aos judeus. Mas o fim de Paulo foi outro. O fim de Paulo foi totalmente diferente do seu começo. Talvez você não tenha aí nas tuas mãos agora o que você precisa para você começar. Mas em cima da sua decisão, determinada, acreditando que Deus pode fazer o impossível, assim você vai conseguir alcançar. Perseverando. Às vezes os processos que nós enfrentamos são doloridos e muitas das vezes eles tentam nos convencer e nos provar de ser impossível alcançar esse objetivo. Parece clichê o que eu vou falar, mas precisamos suportar o processo. Precisamos continuar andando, prosseguindo, determinados a alcançar algo. Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 29. Diz assim a palavra de Deus: quem tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Sabe o que Jesus estava dizendo assim aqui? Aqueles que estiverem determinados, decididos, aqueles que estiverem firmes, aqueles que não tiverem dúvida da atitude, da decisão que tem que tomar em relação a mim, aqueles que estiverem mesmo determinados a fazer o que for impossível, esses herdarão a terra, herdarão vida eterna, receberão 100 vezes mais do que deixou para trás. Esses, em outras palavras, serão abençoados, serão prósperos, serão felizes, terão vida eterna, descanso. Sabe o que nos causa muito sofrimento? É a desistência. Às vezes a gente acha que desistir é o mais fácil. Mas desistir muitas das vezes é a pior escolha que nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque você vai passar o resto da sua vida pensando como teria sido se você não tivesse desistido. Vai se arrepender por ter desistido. Vai muitas das vezes, sabe, se questionar, se culpar. Vai muitas das vezes se sentir frustrada. Não é melhor tentar, prosseguir, acreditar de que Deus pode fazer e permanecer firme naquela decisão? Quem lembra da história de Ruth? Ruth e Orfa, duas moabitas que se casaram com israelenses, com judeus, que se casaram com os filhos de Noemi. Em certa altura da vida, Noemi perde seu marido e perde seus 2 filhos. Tudo que Noemi tinha agora eram 2 noras. Noemi e seus filhos e os seus maridos nasceram da cidade de Belém. Só que houve uma grande fome naquele lugar e por medo de perecer na fome, por não confiar tanto assim, eles decidiram ir para a terra de Moabe. Ficaram ali na terra de Moabe. Moabe, para quem não sabe, são os descendentes dos filhos de Ló junto com a sua filha. Então eles foram para a terra de Moabe. Na terra de Moabe eles se casaram, como eu já disse, com Orfa e o Ruth, e faleceram. Então Noemi ouve dizer que Belém voltou a ser abençoada e decidiu voltar para lá. Então ela diz para suas 2 noras que era melhor para elas voltarem para os seus deuses, para a sua casa, para os seus familiares. Porque Noemi não tinha mais nada para oferecer. Noemi não tinha outros filhos para se casarem
e darem descendentes e formarem novas famílias. Realmente, se nós olharmos, né, para a vida deles, era muito mais prático e muito mais lucrativo para as duas voltarem. Em primeira instância, as duas disseram: não, nós vamos contigo. Tanto Orfa como Ruth decidiram prosseguir com Noemi. Então, Noemi começa a dizer: eu não tenho nada, eu não tenho outro filho. Mesmo que eu se arrumasse um marido e me deitasse e gerasse, ainda era preciso esperar muito tempo para eles crescerem e se casarem com vocês. Vocês estão dispostos a isso? E nesse momento, Orfa então se despede e decide voltar para sua casa e para os seus deuses. Voltar para a vida de antes. Mas Ruth não. Ruth está determinada a continuar. Apesar das desculpas de Noemi, apesar das condições de Noemi, apesar de não ter nenhuma esperança, apesar de não ter nenhum lucro, ela decide ir com sua sogra. As palavras de Ruth são exatamente essas palavras que está no livro chamado Ruth. Ela diz assim, capítulo 1, versículo 16. Todavia, Ruth disse: não insista para que a deixe e pare de seguir você, pois aonde você for, eu irei, e onde você ficar, ficarei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor traga sobre mim uma terrível maldição, e também piores, se algo além da morte me separar de você. Olha que decisão linda. Olha que atitude, que, sabe, Ruth estava determinada. Não me interessa se eu não tenho nada a receber lá. Não interessa se eu não tenho expectativas de mudança de vida. Mas eu quero continuar a viver o que eu estava vivendo com você. Era basicamente isso que Ruth estava dizendo. Eu estou determinada a viver uma vida diferente. Eu já não quero mais aquela vida que eu tinha. Eu estou determinada a mudar a minha vida e a minha história. E a palavra de Deus diz no versículo de número 18 do capítulo 1 também, que quando Noemi viu que Ruth estava determinada a ir com ela, não lhe disse mais nada. Sabe? Algumas pessoas são até convencidas pela nossa determinação. Ser uma pessoa de fé, uma pessoa determinada, uma pessoa que acredita não naquilo que está vendo, mas acredita que se andar com Deus, que se estiver decidida a prosseguir nos caminhos do Senhor, ser obediente a Ele, a continuar na presença dEle, não importa se eu não tenho nada, eu estou determinada a isso. Eu sei que apesar de eu não ver lucros agora, eu vou receber algo. Deus vai me dar algo. Tudo o que Ruth queria era mudar a sua vida. E se eu te perguntar agora o que você quer? O que você está determinada a fazer? Ruth estava disposta a pagar o preço de viver sozinha com a sua sogra. Mas tudo que ela queria era uma nova vida. Tudo que ela queria era estar perto de Deus. Tudo que ela queria era uma vida diferente da que ela teve na casa dos seus pais, com os seus deuses. E nem a morte do seu marido, nem a falta de perspectivas ou de possibilidades de mudança a fez desistir disso. E o que tem feito você desistir? O que tem feito você parar? Será que você é um daqueles que apenas sonha, deseja, mas nunca está determinado a ver isso, a fazer isso acontecer? Lembra do que lemos em Mateus capítulo 19, versículo de número 29, que aquele que deixar pai, mãe, irmão, campo, casa, esse receberá uma recompensa, terá a vida plena.
Você acha que a vida de Ruth parou aqui? Você acha que Ruth não teve a sua vida restaurada? Ruth não teve todas as áreas da sua vida restaurada? A palavra de Deus diz que ela prosseguiu com Noemi. Continuou, nada fez ela desistir. E a palavra de Deus diz que ela cuidou da sua sogra e que ela foi para o campo, sabe? Quando nós estamos decididos a obedecer a palavra de Deus, o favor de Deus está conosco. E aonde nós formos, nós seremos abençoados. Nós vemos o favor de Deus na vida de José. E José estava determinado a passar pelo que for, mas determinado a continuar sendo fiel e obediente a Deus. Não importa o lugar onde ele estivesse, ele foi obediente a Deus. E ele se tornou um homem próspero, um homem importante e teve a sua recompensa. Ninguém fica sem recompensa quando decide ser fiel a Deus. A palavra de Deus diz, continuando lendo Ruth, de que no capítulo de número 2, no versículo de número 20 e no versículo de número 12 diz assim, que a terra onde nasceu para dirigir-se a um povo de quem antes nada sabia, que Adonai a recompense pelo que ele fez. Que você seja recompensada de forma plena pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você se refugiou. Sabe quais são essas palavras? Essas são as palavras de Boaz para Ruth. Porque Ruth não apenas decidiu ir com Noemi, mas ela decidiu ser fiel. Ela decidiu ser obediente à sua sogra, ser obediente a Deus. E Boaz estava dizendo isso porque, como o próprio Boaz diz, que ela poderia ter encontrado uma pessoa jovem, buscado, sabe, reconstruir a sua vida de maneira diferente. Mas ela escolheu estar do lado de Noemi. Escolheu seguir a direção que Noemi deu a ela. Boaz era o parente mais próximo que poderia resgatá-la. Noemi deu uma direção para Ruth, Ruth seguiu. E Ruth foi abençoada. Boaz resgatou Ruth e Noemi. Boaz se casou com Noemi. Boaz deu um filho, se casou com Ruth. E Boaz deu um filho a Ruth. Noemi teve a sua vida restaurada. Ela amou o filho de Ruth. Se tornou sua ama. A família, a alegria foi restaurada. Mantenha-se determinado. Determinado naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Determinado em ser fiel ao Senhor. Determinada na decisão que você tomou de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Determinada. Ser uma pessoa determinada, ser uma pessoa decidida, não é ser uma pessoa sonhadora. É decidir e fazer de tudo para que isso aconteça. Seja determinado. É isso que o Senhor está nos dizendo hoje. A vida de Ruth, ela foi totalmente restaurada. Ela teve a sua vida sentimental restaurada. Ela teve a sua vida financeira restaurada. Ela teve uma reputação totalmente diferente. Porque o próprio Boaz disse para ela, todos sabem que você é a mulher virtuosa. Sabe? Boaz disse para ela que o Senhor te recompense pelo que você fez hoje. Porque a decisão de ser fiel a Deus, de seguir a Noemi, de ser fiel naquilo que ela propôs no seu coração desde que se casou com o seu primeiro marido, de permanecer na família dele, de estar ali ao lado, de seguir a Deus, ela permaneceu firme naquilo, apesar de todas as dificuldades que elas passaram. Ela não desistiu
daquilo que ela colocou no seu próprio coração. E eu espero que você não desista. Deus espera que você não desista. Nós precisamos ser constantes, nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser determinados. Eu creio que se... Nós não ouvimos mais falar de Orfa, mas eu creio que Orfa deve ter ficado pensando muitas das vezes o que teria sido da minha vida se eu tivesse ido. Se Orfa tiver ouvido falar de Ruth, eu fico imaginando quanto arrependimento ela não teve. Mas ela resolveu desistir. Ela não quis acreditar na fidelidade do Senhor, no favor do Senhor para aqueles que decidem segui-lo, para aqueles que decidem obedecê-los. Mas talvez você diga que o teu sonho seja grande, que o teu sonho seja impossível. Mas eu posso te garantir que se você estiver determinado a fazer isso acontecer, você receberá uma recompensa sobre isso. Você verá ele concretizado. Quando Noemi viu que Ruth estava determinada, que Ruth estava firme na sua decisão, ela não disse mais nada a Ruth. E as duas prosseguiram em direção à nova vida. Eu creio que muitas pessoas podem até dizer para você não fazer, não sonhar, não acreditar, não ir. Eu sei que muitas pessoas à sua volta podem dizer que é melhor você desistir. Mas se você estiver determinado a prosseguir, mesmo ouvindo tudo isso, Deus fará acontecer. Porque isso é fé. Fé, mas determinação, pode ter certeza que gera milagre. Pode ter certeza que gera testemunhos de vitória. Então não pare. Não pare. Porque até aqueles que estão dizendo que é melhor você desistir, quando verem a tua determinação e a tua fé, serão convencidos por elas. E deixarão de falar, deixarão de duvidar e passarão agora a incentivar e acreditar você. Eu me lembro que quando eu ainda estudava, e eu estava na formação de professores ainda, no meu ensino médio, e tinha uma pesquisa de campo que nós precisávamos fazer, e nós andávamos muito, porque era uma cidade, era de Nova Iguaçu a Tinguá, e nós andamos muito, eu e meu grupo de pesquisa. E para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de fé, uma pessoa que gosta de incentivar, que gosta de acreditar no sonho das pessoas. E enquanto a gente caminhava, eu tinha para ali 15 anos, 16 anos, e enquanto nós caminhávamos, e a gente olhava e tinha mais chão e mais chão e mais chão, algumas queriam desistir, parar, pedir carona ou esperar o ônibus, mas não queriam ir mais andando. E eu lembro que tudo que eu dizia era vamos, porque nós vamos conseguir. Vamos, porque nós vamos conseguir. Não vamos olhar para o chão, não vamos olhar para a estrada que falta. Vamos apenas acreditar que nós temos a força para conseguir, para prosseguir. E nós continuamos andando e rindo e brincando e chegamos onde deveríamos chegar, sem precisar desistir. Tudo que você precisa aí, sabe o que é? É acreditar, é tomar uma decisão, é se tornar uma pessoa determinada. O grande problema do ser humano é que ele não é determinado. Ele sonha, mas deixa apenas no sonho. Não traz para a realidade. Para, desiste. Sabe? Ora quer, ora não quer, ora faz, ora não faz. Não são pessoas firmes na decisão. E essas pessoas que não são firmes na sua decisão, na sua escolha, essas pessoas são pessoas frustradas. São pessoas que guardam sonhos. São pessoas que armazenam, têm um depósito imenso de sonhos, de projetos.
São pessoas que acabam se acostumando a ver outras pessoas realizarem sonhos. E acabam acreditando que elas mesmas só nasceram para sonhar e assistir o outro vencer. Mas quando nós nos tornamos pessoas firmes, quando nós sabemos o que queremos e mantemos firme naquela posição, independente do que o outro fala para nós, independente do que as possibilidades tentam nos mostrar, independente do que o outro tenta nos mostrar, quando nós permanecemos firmes nessa decisão, nessa atitude, nessa escolha, nesse pensamento, Deus faz de tudo para acontecer. Deus tem o poder para fazer isso acontecer, mas você precisa acreditar. Ruth estava decidida a seguir. Por isso, Noemi podia falar o que for, Noemi podia mostrar o que for, mas ela estava decidida, determinada, estava firme na sua decisão. E ela prosseguiu. E ela teve a sua vida restaurada, teve a vida da sua sogra restaurada. E ainda foi reconhecida como mulher virtuosa da linhagem de Jesus Cristo. Como Jesus disse em Mateus, se você estiver firme na sua atitude, independente daquilo que você precisará abrir mão, se você se permanecer firme na decisão de ser obediente, de seguir a Cristo, de fazer exatamente aquilo que o Evangelho de Jesus falou, se você estiver firme na decisão de acreditar, de crer, independente das impossibilidades, se você estiver firme, você verá acontecer. Sabe o que Jesus está falando ali aos discípulos? Aquele que se permanece firme, aquele que não oscila, aquele que deixar, sabe? Aquele que pensar, desejar e fazer. Muitos ali que seguiam Jesus desejavam continuar seguindo, desejavam servi-lo, pensavam em servi-lo, mas não estavam firmes nas suas decisões e por isso não faziam. Um grande exemplo disso é o jovem rico. Eu quero te seguir. O que eu tenho que fazer? Você precisa dar tudo o que você tem aos pobres. Ele queria, mas ele não estava decidido a pagar o preço. Não estava firme na sua decisão. Não estava pronto para abrir mãos. E por isso não se tornou um discípulo. Será que você está firme nessa decisão? Será que você está firme a pagar o preço? Será que você está firme a prosseguir mesmo não vendo as possibilidades? Será que você está firme nessa decisão? Será que você está firme em insistir no seu casamento, em insistir no seu relacionamento, em insistir no seu trabalho? Será que você está firme nessa decisão que você tomou de manter, sabe, isso? De manter esse sonho, de manter esse desejo? Será que você está disposta a pagar o preço? Ruth não chegou e se tornou imediatamente esposa de Boaz. Ela foi para o campo colher espigas do que sobravam da colheita. Mas o favor de Deus estava com ela por causa da sua firmeza em Deus. Por causa da sua fé, por acreditar. Então ela foi abençoada. Será que você está determinado? Será que você está determinada? Ou você acha que é impossível Deus restaurar o teu casamento? Ou você acha que é impossível Deus mudar aquele coração? Será que você quer, você está firme? Mas o dia a dia está fazendo você parar. Será que você está firme em se manter nessa firma, nesse trabalho e alcançar uma promoção que você tanto deseja? Ou você vai parar diante dos olhares, diante daqueles que se parecem mais capacitados que você e acabou de chegar na empresa? Será que você está firme na restauração do seu casamento? Ou a discussão, ou as fofocas, as intrigas, ou as brigas vão fazer você desistir? Será que você está firme, decidida a acreditar que Deus
curará você? Ou você está aí confusa por causa do diagnóstico dos médicos, porque fulano morreu disso, porque Deus não curou cicrano? Será que você está firme? Será que você está firme? Está decidida mesmo a seguir esse ministério? Ou quando você olha para o outro, você decide parar? Seja constante, seja firme, seja decidido. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus tem o poder para fazer. Seja determinada hoje, assim como Ruth foi e viu a sua vida sendo mudada. Que você possa alcançar isso também.